Bom dia, meus companheiros de estudo bíblico. Vamos a mais um vídeo hoje. Amados, eu vou procurar ser o mais rápido possível. Hoje nós vamos estar falando, veja bem, o mundo, o assunto é esse, o mundo está seguindo o seu destino, o seu caminho, sua trajetória. A cristandade está seguindo a sua trajetória. A igreja do Senhor Jesus também está seguindo a sua trajetória. O que quer dizer com isso, amados? Que cada um desses segmentos que eu falei está seguindo um caminho diferente. O mundo segue o seu caminho, a cristandade segue o seu caminho e a igreja o seu caminho. A igreja segue o seu caminho, que é Cristo. A cristandade segue o seu caminho, que usa das coisas de Deus, mas segue o mundo. E o mundo segue o seu caminho, que é a iniquidade e as coisas demais. Mas sem mais, como se diz, conversa, vamos logo ao que interessa. Eu vou deixar para vocês aí na tela alguns prints de tela que eu tirei de acontecimentos que está acontecendo no mundo, e daí vamos comparar esses acontecimentos com o que está escrito, certo? É assim que nós chegamos, amados, às verdades bíblicas. Vamos então aos prints aí. O primeiro print é este aqui, amados. Como vocês podem ver aqui. Escritor propõe nova Bíblia para uma religião única, e a igreja alemã tem culto dirigido por inteligência artificial. Então você veja bem aqui, propõe nova Bíblia, isso aqui todos vocês já estão cansados de saber, já está cheio de Bíblia diferente aí. Na realidade, o interesse é sufocar as Bíblias verdadeiras que nós temos, e colocar Bíblias totalmente falsas, desviando a adoração a Deus, todas as coisas. E veja bem, a intenção é de uma nova Bíblia para uma nova religião única. A unificação, unir toda. Agora, unir toda a religião, unir a cristandade. A igreja do Senhor Jesus, ela vai estar separada, e a cristandade, que é todas as igrejas lá, que tem os seus fundadores, os seus nomes, se reunir em tudo numa só. Mas o chefe, quem que vai ser? Isso nós vamos ver para frente. E o outro caso aqui, inteligência artificial, que vocês sabem que está dominando hoje, que é uma coisa que os próprios que criaram inteligência artificial, não é bem criada, porque quem cria todas as coisas é Deus, porque essa inteligência artificial, eles transformaram a tecnologia, as coisas lá, e conseguiram fazer uma inteligência artificial, como o próprio nome diz. Só que eles fizeram um monstro que vocês vão, quem te viverá, como diz o ditado, no final de tudo isso, esse monstro fazendo o ser humano de escravo. O próprio ser humano perdeu o controle disso aí. Agora você veja o que já acontece atualmente em nossos dias. Igreja alemã tem culto dirigido por inteligência artificial, quer dizer, não é pastor, é dirigido por uma máquina, por um robô, uma imagem. Quando nós vemos isso aqui, nós lembramos que Apocalipse fala que o falso profeta ia criar uma imagem da besta, certo, do governo, e fazer com que essa besta falasse, que ela criasse uma inteligência como ela falasse como um ser humano, e dotar de poder ainda essa imagem. A imagem não significa ser uma imagem de pau, de pedra, de sei lá do que for, pode ser uma imagem como, não querendo comparar, mas como você está bebendo aí a minha imagem aí, você está assistindo. Só que essa ali é uma imagem do mal, é uma imagem diabólica. Você está vendo eu falando, é imagem e semelhança de homem, aquilo que Deus criou, imagem e semelhança de Deus, que o próprio Deus criou.
Agora isso aqui vai ser uma outra semelhança. Bom, então, vocês entenderam? Bíblias sendo assim atualizada para ir deixando a nossa Bíblia, a Bíblia que exalta a Deus, dar um jeito de colocar no lixo e colocar uma outra Bíblia que exalta, sabe outra coisa que é, né? Agora veja essa foto aqui do mesmo caso da inteligência artificial. Uma igreja alemã realizou o primeiro culto do mundo, criado e conduzido por inteligência artificial. Note, conduzido. Então, esse povo que está aqui estava sendo conduzido por uma inteligência artificial. Através do quê? Através de uma imagem. Você vê aqui a igreja, aqui, pessoal, aqui, veja bem, toda a estrutura de uma igreja. Púlpito lá, o altar, mas em lugar de um pastor, lá de alguém está falando aqui que tem lá uma tela com a imagem de uma mulher pregando para a igreja. Amado, vocês imaginaram o alcance disso aqui? Uma imagem está ali como que falando a palavra de Deus. Está enganando, amados. Não é assim. Agora veja, tem outro caso aqui. Bom, nós vimos, então, o que nós vimos aqui? Inteligência artificial substituindo um pastor no púlpito para falar a palavra de Deus. Ou um pregador, ou um ensinador, ou o falso pastor, o pastor natural, pastor, né, com o dom mesmo. Vemos aí uma substituição do pastor. Agora aqui o que nós vemos? Aqui, amados, prestem bem atenção nessa gravura aqui. Veja bem, um ambiente onde lá embaixo é um salão enorme, cheio de gente, depois aqui, ó, galerias, cheio de gente. E aqui, ó, o paraíso, Boate em Amsterdã. Sabe o que significa isso aqui? Esta aqui em Amsterdã era uma igreja da cristandade, uma igreja onde o pessoal se reunia, então era uma igreja, mas era o salão onde a igreja se reunia. Agora é uma boate, isso mesmo, boate, veja bem, um lugar onde as pessoas olhavam assim, lá no passado, e respeitavam aquele lugar como um lugar santo, onde Deus se fizesse presente ali. Agora é um lugar de prostituição. Boate. Veja esta outra aqui. Pode ver que a arquitetura de uma igreja. Salão, tudo aqui. Um ambiente onde pessoas podiam ficar. Agora veja aqui. Onde lá seria o púlpito, agora veja aqui o que tem no lugar. Um ringue para as pessoas se arrebentarem na pancada ali, não sei se é de boxe, é luta, é pessoas que se machucam, disputa, no lugar, abominação da desolação no lugar santo. Não é, amado, não é isso, porque a abominação da desolação no lugar santo é lá em Israel, aqui na Escócia isso aqui. Então não é o que, não confundir com a palavra de Deus. Só que aqui, nós vamos ver que isso aqui são cumprimento da palavra de Deus. Tudo. Todos esses desenhos são cumprimento da palavra de Deus. Mas é preciso prestar atenção, mas porque isso aqui está acontecendo hoje. São coisas que acontecem hoje. E nós vamos ver agora na palavra de Deus, o que a palavra de Deus falou a respeito dessas coisas há 2000 anos atrás. 2000 anos antes de acontecer. O Espírito Santo já revelava para o apóstolo João lá na ilha de Patmos. Vamos aos textos? Nós vamos estudar hoje só o livro de Apocalipse. Veja bem, Apocalipse capítulo 17, mas eu peço, amados, você tire um tempinho, leia o Apocalipse 13 inteiro, capítulo 13 inteiro, leia o capítulo 17 inteiro, capítulo 18 também, que vocês vão ficar bem cientes.
o tempo aqui não nos dá para ler tudo, então a gente faz um apanhado das partes principais para explicar o que está acontecendo hoje comparado com a palavra de Deus e nós ver como a Bíblia se cumpre palavra por palavra. Então vamos ao texto. O que o apóstolo João falou aqui? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Cabe dizer aqui, amados, que tudo é simbólico. Veja bem que foi mostrado para João uma mulher, que nós vamos ver depois que essa mulher simboliza, ela é chamada de Babilônia e simboliza a igreja, que não é a igreja do Senhor Jesus. É uma religião que vai como nós vimos dos cartazes ali, uma religião que vai ser unificada, a cristandade, igreja católica, evangélica, tudo lá. Que lá depois do arrebatamento da igreja vão ficar aqui. Então elas vão tudo se unir, ser unida numa igreja só, numa religião só, que aqui é tratada como uma mulher. Veja bem, transportou meu anjo espírito ao deserto e viu uma mulher. Essa mulher, onde que ela estava? Montada numa besta. Quem que é essa besta? Governo, ou seja, poder religioso montado em cima do poder político. Só que isso aqui, lá no fim, vai acontecer que o poder político é como um cavalo chucro que vai veaquear, vai derrubar o cavaleiro, que é essa mulher, que é a religião falsa, e vai esmagar ela com as patas, pisar por cima. Ou seja, o poder religioso vai ajudar o poder político em tudo, e daí o poder político vai pegar essa igreja e vai pisar por cima para ele ficar único por cima de tudo. Vamos lá. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de novas de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedra preciosa e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome. Veja bem que aqui está falando de uma mulher. Achava-se a mulher vestida tal, tal. Então, essa mulher, ó, depois de tudo que ela estava vestida, né? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia. Então, quando a Bíblia trata ali dessa mulher escarlata em cima de uma besta, está falando da mesma Babilônia representada como uma cidade aqui. Mas veja bem, essa Babilônia, a grande, era a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Ou seja, essa mulher montada sobre a besta, que a mãe das prostituições, simbolicamente, ela representa o que essa mulher representa, o poder religioso apóstata, vai ser lá na grande tribulação, não é a igreja do Senhor Jesus aqui. Essa mulher, então, é a religião única, aquela que querem criar, fazer uma religião única, ela vai estar influenciando as pessoas a seguir o governo, o poder público. E então vão estar aliados os dois, só que quando o poder público estiver lá em cima, ele não precisa mais dessa igreja, ele vai destruir essa igreja. E por que ela é mãe das meretrizes? Porque ela tem filhas. E quem que é essa mãe e quem que é essas filhas? Hoje a gente pode observar, mas a igreja católica, é duro a gente falar isso, mas eu sei até que tem pessoas que vão abandonar de ver os meus vídeos por causa disso, mas eu não vou deixar de falar aquilo que a palavra de Deus mostra que é.
Aqui se encaixa direitinho a Igreja Católica como sendo a mãe. E a partir dela vem as filhas, que são as igrejas evangélicas, apóstolas, todas essas igrejas que têm nomes, porque a Igreja do Senhor Jesus não tem nome, ela é única. No mundo, onde tiver, em qualquer lugar, as pessoas se reúnem unicamente ao nome do Senhor Jesus, não tem um nome que identifique. Então, essa mãe aí, a Igreja Católica, provavelmente, né, tudo indica que ela tem filhas, e essas filhas, quem que são? Da onde que surgiram as igrejas evangélicas? Pentecostal, a neopentecostal, a tradicional, enfim, é uma série de novas igrejas. Essa mãe tem muitas filhas que estão no mesmo caminho da mãe, ensinando as mesmas abominações e desviando o povo de Deus. Agora, que mais? Veja, eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Por que o apóstolo João se admirou quando ele viu? O apóstolo João, passando o que ele passaram, e sofrimentos, de repente ele se admirou. Ele se admirou porque era alguma coisa que ele conhecia, que ele já conhecia, que já tinha visto, e nunca imaginava que fosse se transformar nisso que ele viu. Ou seja, a Igreja do Senhor Jesus, ele viu quando ela era santa e irrepreensível, enquanto os apóstolos estavam vivos e cuidavam, zelavam para que as heresias não entrassem dentro da igreja. Mas a partir de quando o último apóstolo morreu, daí os bispos tomaram conta e começou a se deteriorar, e se transformando na Igreja Católica, a primeira, a mãe, a primeira a conceber, a trazer para dentro de si todas as imundícias do mundo. E daí os filhos que nasceram já nasceram com esse DNA do mundo. Então a cristandade, hoje, veja bem, toda a cristandade tem um nome, tem um fundador, e saiu de algum lugar. Se separou de algum lugar. São filhos da mesma mãe. Ok? Então o que o apóstolo João se admirou é porque ele conheceu a Igreja do Senhor Jesus no tempo que ela era santa, era irrepreensível. Tinha seus defeitos, mas os apóstolos estavam ali em cima para corrigir os defeitos e não deixar proliferar. Agora não tinha mais, amado. Agora os próprios chefes das igrejas, que eram os bispos, se corromperam e criaram isso que passou a ser chamado de mãe das meretrizes, Babilônia. Vamos a outro texto. Depois destas coisas, veja esse texto agora, Apocalipse, agora no capítulo 18, versículos 1 ao 6. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, caiu do cavalo, né? Caiu do poder político que ela estava montado, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e desejável. Amados, vamos voltar um pouquinho agora aqui. Babilônia, essa mulher sempre está se referindo à igreja. Então essa igreja apóstata, essa religião falsa, o que ela é? Ela era uma igreja que não era apóstata. Veja bem que o apóstolo João, ele se admirou porque ele viu uma coisa que não era para ser daquele jeito, agora é. Veja bem, aqui fala dessa Babilônia, essa religião que se tornou morada de demônios, veja bem, e covil de toda espécie de espírito imundo. Agora, quando nós vemos essa aqui, mano, não encaixa direitinho o que está escrito. Aqui foi um lugar onde as pessoas diziam que adoravam a Deus, se reuniam para adorar a Deus. Agora se reúne por quê? Para prostituição, boate, um antro
de demônios. Aqui é a mesma coisa. Um antro de demônios, mas foi um lugar das pessoas se reunindo para adorar a Deus. Então veja que quando o apóstolo João se admirou, ele se admirou de ver a transformação, porque passou. Ele demorou a acreditar que aquilo fosse aquilo que ele tinha visto antes. Na realidade, porque o apóstolo João estava vendo é aquilo que era no passado transformado, e agora ele vendo no futuro, lá na frente, no que se transformou. Então, essa admiração dele. E agora o texto nos diz que aquele lugar lá, né, se transformou em casa de morada de demônios e de toda ave, coisa imunda, né? Corria o demônio de espírito imundo. Uma igreja, onde era uma igreja, se transformou em bote. Não é só isso, porque não é só isso ali, mas é no mundo inteiro, está esvaziando, está acabando os lugares onde eram igrejas, estão se transformando em boate, em casa noturna, cassinos, casa de prostituição, bar, mercado, tudo que é coisa menos igreja. E aí, prosseguindo aqui, ó. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram. Os mercadores, você vê hoje nessas grandes igrejas, os mercadores da fé, que ficam oferecendo tudo de milagre para as pessoas, troco de dinheiro, de oferta para fogueira santa, para não sei o que, para não sei o que, para não sei o que. Então esses são os mercadores, os que sustentam a Babilônia, que sustentam a meretriz. São as pessoas que levam lá o seu dinheiro, vão lá em busca de milagres e daí deixam lá seu dinheiro, sua quantia. São essas pessoas que estão sustentando a grande Babilônia, são os mercadores. Aqueles que vão lá, levam o dinheiro deles em busca de favores de lá. Percebe? Enriqueceram as custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Isso aqui nós entendemos claramente, amados, que hoje existem pessoas salvas que estão extraviadas por meio dessa cristandade, iludidos. Outros, graças a Deus, se desiludindo e caindo fora. Mas que tem ainda pessoas lá que a palavra de Deus está chamando eles para fora. Sai dela, povo meu, sai desse ambiente, enquanto ainda é tempo. Por que enquanto ainda é tempo? Porque ainda o Senhor não arrebatou essa igreja. Mas está iminente, está às portas do arrebatamento da igreja, pelo que nós vemos dos sinais que estão acontecendo. Desculpe que ainda estou com gripe. Então, quando o Senhor tirar a sua igreja daqui, daí não tem mais saída. Aí não tem mais. Então, o tempo é agora de escapar desse lugar. Deus está falando para o povo dele que está lá, nesses lugares ainda, extraviado por aí. Sair enquanto é tempo, para não receber o castigo que a Babilônia vai receber. Isso depois que a igreja for tirada daqui. Então você veja que os acontecimentos, esse acontecimento aqui não são acontecimentos para agora, mas as coisas que estão acontecendo agora são o caminho sendo aberto para esse acontecimento. Entende? E vamos agora ao nosso último texto, que é Apocalipse 18, agora do versículo 10 ao 13. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, diziam: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade. Veja bem, a cidade Babilônia e a grande meretriz são a mesma. Só que a grande meretriz fala mais especificamente da mãe. E aqui fala já como cidade, que está falando das filhas junto.
mas é o mesmo texto, né? Simbólico. Tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu fim, o seu juízo, melhor. Em uma hora chegou o seu juízo. E sobre ela choram e pranteiam. Quem? Quem que pranteia? Os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria. Amado, aquelas igrejas que foram transformadas em boate, em lugar de luta livre, e mercado e tantas coisas, o que aconteceu? Os mercadores que mercadejavam pessoas lá, acabou as pessoas para ouvir as balelas dele, pessoas, eu creio que pessoas que Deus tirou de lá, o povo seu, o povo sai dela, povo meu. É o povo de Deus saindo desses ambientes, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo e caindo fora e esses lugares sendo fechados. E daí os mercadores, aqueles que se enriqueciam com esse povo que estava lá, não tem mais, porque o que eles vendiam, que era um evangelho mesclado, misturado, adulterado, as pessoas já não estavam comprando mais. Então, eles se obrigaram a se desfazer desses lugares, que, conforme a palavra de Deus, virou um antro de demônios, e agora essas pessoas lamentam, ai, agora não tem mais o nosso lucro, ninguém quer ouvir nossa palavra, aquilo que nós passava para eles, que rendia dinheiro, que rendia fama, que rendia prestígio, não tem mais, e agora, ai. Percebe como que o texto se encaixa certinho no lugar. O que mais? Sobre as mercadorias que vendiam, né? Agora veja aqui as mercadorias que eles vendiam. Mercadoria de ouro, veja tudo, todas as mercadorias aqui, né? Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, e cheiro, especiaria, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros, de escravos, e até almas humanas. Amados, tudo isso aqui é simbólico. São materiais, são coisas espirituais, que aqui são simbolizadas por coisas materiais. Agora, veja bem, isso não é muita coincidência. O povo de Deus é chamado de ovelhas. Jesus é o sumo pastor das ovelhas. E o povo são as ovelhas, o povo do Senhor. Então, uma das mercadorias dessa prostituta chamada cristandade é o povo de Deus, na sua inocência, que nem ovelha que vai, né, ali de cabecinha baixo para o matadouro, sem nem imaginar que está indo para o matadouro. Assim, o povo de Deus cai na unha desses falsários como ovelhas, indo para o matador. E eles se aproveitam para tirar lucro em cima desse povo. E de cavalos, e de carros, e de escravos, amados. Escravo, o que é um escravo? Um escravo é aquela pessoa que serve. É aquela que serve ao seu patrão. Então, o povo de Deus é servo de Deus, trabalha na obra do Senhor, serve ao Senhor, o povo de Deus. Outros que eles tentam fazer, eles fazem de escravo para eles, tiram o que eles podem, fazem as pessoas, enganam as pessoas. E o principal, até almas humanas. Então aqui fica mais claro, amado, do que mais claro é impossível de entender. Mercadores, pessoas que negociam almas de pessoas. A fé, pessoas que pervertem a fé das pessoas, trocam a fé das pessoas pelos interesses deles. Ok? A gente, vamos ver se encerramos esse vídeo aqui, mas antes, amado, eu queria falar para vocês o seguinte. Vocês verem
Tem pessoas que ficam tristes, às vezes, amado, que a gente fala, mas a palavra de Deus, sabe o que acontece? Ela vem arrancar aquela casca podre que está em cima, para passar aquele remédio ardido, para que sare. Para que sare. Uma pessoa que tem uma infecção, lá está, às vezes, se formando um câncer lá dentro, e fica tomando paracetamol, fica tomando dipirona, quer dizer, vai sendo enganado, a dor vai diminuindo, vai ficando melhor de viver, mas o câncer não sara, aquela infecção continua crescendo. De repente, aquele remédio, aquele lenitivo já não vai adiantar mais. Então é melhor, amados, que seja dolorido, como uma injeção de benzetacil, que deixa a perna dura por alguns dias, mas que cura, que vai lá na raiz do problema. Assim, amados, a palavra de Deus, às vezes, ela é como uma benzetacil na nossa vida. Às vezes nós ficamos decepcionados porque nós acreditamos que estamos no lugar certo, na coisa certa. E de repente, quando nós confrontamos com a palavra de Deus, nós vemos que estamos completamente errados, que estamos sendo manipulados. Mas e daí? Vamos tomar paracetamol até a morte? Ou vamos tomar a benzetacil da palavra de Deus e ser curado e ter muitos anos de vida mais para frente? É uma comparação que eu faço. Veja bem, eu me lembro de um caso, que um testemunho que o Caio Fábio deu. Caio Fábio foi pastor lá uns tempos. É difícil hoje em dia de dizer o que é que ele seja. Mas ele deu um testemunho, eu vi um testemunho dele, que ele falou que ele conversando com o Edir Macedo, conversando e falando sobre pregação do evangelho, igreja, enfim, esse assunto, e eles entraram no assunto de isca, né? A palavra de Deus como uma pescaria, como sendo a isca para, né, pescar as almas para o Senhor Jesus. E daí estavam ali falando sobre estratégia, que então eles usaram assim, o estratégia, o que usava como isca. Eu uso para pescaria mesmo, eu uso minhoca, ou não, para lambaria a massinha, isca artificial, não sei o quê. Mas se referindo, né, à pescaria de almas. Falando qual é, então, a isca que era a melhor, assim, qual a palavra, qual o texto usar em determinadas ocasiões. E então, o Edir Macedo falou para ele: me desculpe pela palavra chula, pelo palavrão que eu vou falar agora, mas eu quero falar conforme foi falado. Então, o Edir Macedo falou: pois eu uso bosta para pescar as almas aí. Amados, quando eles estavam falando ali, o assunto era a palavra de Deus, como usar o evangelho, qual os textos nos diversas situações para pescar almas. O Edir Macedo falar isso, ele chamou o evangelho disso que vocês ouviram. Então, está cheio disso por aí, pessoas que têm suas igrejas montadas, não porque creem em Deus, não porque estão aí com a salvação, com nada. Estão aí, com poder aquisitivo, com riqueza, com fama, com tudo aquilo que o diabo ofereceu para Jesus, Jesus receitou. Hoje não precisa nem o diabo oferecer, esse pessoal vai atrás. Entende? Eu estou falando, amado, da cristandade de um modo geral. A igreja do Senhor Jesus é uma só. A igreja que ele comprou com o sangue dele e é separada de tudo isso aí. É uma igreja que não é perfeita aqui na terra, tem seus defeitos, mas é uma igreja que erra e se arrepende e busca no Senhor e procura sempre a humildade. E é uma igreja que não tem nome de um fundador. Respeita Jesus Cristo como o fundador da sua igreja. Então não tem outro nome lá, é totalmente diferente. Essa igreja que vai ser arrebatada. E essa cristandade que está aí fazendo o que gostam de fazer, seguindo seus próprios caminhos, amados, eles vão seguindo assim, e no arrebatamento é que vai ser vista a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Certo?
Então a gente encerra esse vídeo aqui, amado, é isso que eu queria trazer para vocês. É um alerta para todos nós, para nós ver que a cada dia que passa, mais se aproxima o dia do Senhor. O arrebatamento vem muito antes da volta do Senhor Jesus. O arrebatamento acontece e daí, a partir de depois que aconteceu o arrebatamento, então é que começa a grande tribulação, que vai acontecer essas coisas. Mas o que nós estamos vendo hoje é o caminho sendo pavimentado, sendo aberto para os acontecimentos disso aí. Então, quando nós vemos essas igrejas se esvaziando, o povo indo embora, deixando isso aí, nós vemos que o caminho está sendo aberto para a entronização do anticristo. Certo? Então, aqui a gente termina esse vídeo. Minha gratidão a Deus, minha gratidão a cada um de vocês que tem estado aí com a gente. Eu peço, compartilhe esse vídeo, dê seu like, comentem aí nos vídeos e vamos, amado, levar a palavra verdadeira de Deus ao mais distante que nós puder levar. Ok? Senhor, abençoe e guarda cada um de vocês, família de vocês, fiquem todos com Deus. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, certo? Até o próximo, se Deus assim o permitir.